uma das maiores zebras da Champions, o Porto de José Mourinho. Em janeiro de 2002, o Porto, em busca de conquistar novamente Portugal, vai atrás de um técnico jovem sem muita experiência, chamado de José Mourinho. Com ele traz alguns jogadores do seu antigo time, o União Leiria. Ele veio de um trabalho bom lá e também trouxe consigo seu espírito e a sua convicção da vitória. Não quero dizer mais nada. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. O time comandado pelo Special One então vinha com Vitor Baia no gol, o lendário Ricardo Carvalho e Jorge Costa fazendo a zaga, Paulo Ferreira e com Nuno Valente nas laterais, Costinha, Pedro Mendes e Maniche Deco fazendo o quarteto de meio campo, e o ataque Postiga e Derlei. O time contava com Postiga e com Derlei fazendo papéis quase como os pontas, jogando bem abertos, e o Deck entrando no meio como se fosse o segundo atacante. E junto com esse time também veio a marcação implacável, que foi um dos marcos da carreira do José Mourinho. E mesmo com apenas a metade da temporada 2-3 para trabalhar, o José Mourinho já deu o seu cartão de visitas, porque venceu todos os torneios que disputou. Venceu a Liga de Portugal, venceu a Copa de Portugal em cima do seu ex-time União Leiria e venceu a Europa League em cima do Celtic por 3-2. Na sua primeira temporada primeira meia temporada, já conquistando uma tríplice coroa. Uma tríplice coroa peculiar, mas ainda assim era impressionante. E para a próxima temporada a expectativa subia ainda mais, porque o time ia entrosar e ia poder se provar no topo da Europa, na UEFA Champions League. A temporada 3-4 então começa com o pé direito, porque o Porto mantém a maioria das peças, perdendo só o Postiga para o Tottenham. Só que eles repõem o elenco contratando o atacante McCarthy e também o Carlos Alberto. E sim, é esse Carlos Alberto que você está pensando. O nível do Flamengo hoje é muito bom, tá? Mas traz o Real Madrid. Vou falar de nível técnico. Traz o Real Madrid para jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Na Supercopa de Portugal, eles bateram novamente o time do União Leiria e dominaram ainda mais o país. E na Supercopa da UEFA, por ter ganhado a Europa League, eles enfrentaram o campeão da Champions 2-3, que foi aquele time do Milan de Carlo Ancelotti, com vários jogadores excelentes. E não teve jeito, perderam de 1-0 pro Milan com o gol do Shevchenko. Mas para melhorar o clima, o Porto estava de casa nova, era o Estádio do Dragão, um dos estádios modernos construído para a Eurocopa de 2004. O time comandado então pelo José Mourinho vinha favorito na Liga de Portugal e na Copa de Portugal, tendo a Champions como um sonho impossível. Mas sonhar nunca é demais. E no grupo da Champions caíram com o Real Madrid dos Galácticos, que tem vídeo aqui no canal, caíram com o Olympique de Marseille e Partizan. Começam tropeçando com o pior time do grupo, 1-1 com o Partizan, depois tomando uma baga do Real Madrid por 3-1. E já mostram que podiam ser eliminados da fase de grupos. Só que eles engatam uma sequência de vitórias, vencendo o Marseille por 3-2, por 1-0, batendo o Partizan por 2-1 e fechando a primeira fase empatando com o Real Madrid, passando em segundo do grupo com 11 pontos. E infelizmente, nas oitavas, a eliminação veio. Simplesmente. E junto com a eliminação, veio o Manchester United de Sir Alex Ferguson. Porém, a esperança é a última que morre. E o primeiro jogo era em Portugal. E num gol de rebote, Fortune mandou para a rede. 1-0 para o time do United, confirmando o favoritismo da equipe inglesa e mostrando que o Porto realmente ia cair nas oitavas. Só que numa bola para a área, McCarthy mandou para a rede e deixou tudo igual. E no cabeceio milimétrico, McCarthy novamente virou. E o que parecia impossível aconteceu. O Porto bateu o time do Manchester United, o favoritaço time do Manchester, e levava a vitória para o Teatro dos Sonhos. E no Old Trafford, então, o Porto tinha a vantagem de empatar. Bastava empatar ou ganhar que conseguiam sonhar da classificação em cima daquele time do Manchester. Só que logo aos 12 minutos, Choures abriu o marcador. E pela regra dos gols fora,
acabava, evaporava o sonho do time portista. O jogo estava pegado, estava disputado, estava travado. O Porto não conseguia achar uma brecha naquela defesa inglesa. E até que aos 90 minutos, falta pro Porto. McCarthy pega a bola e assume a responsabilidade de manter o Porto na elite do futebol europeu. Ele manda um tiro seco que passa pela barreira e vai em direção ao gol, que podia salvar o time do Porto. Só que a bola carimba o travessão e mostrava realmente que o Porto não tinha consistência, não tinha qualidade para se manter na UEFA Champions League e caiu pro time do Manchester. E o Porto caía da Champions separados por um travessão. Só que no lugar certo, na hora certa, no momento exato, Costinha encontra a bola encontra Costinha, a bola bate no travessão, vai nos pés do Costinha e chuta pra rede. Empatava o jogo e classificava o time do Porto. Realmente um sonho, um milagre que havia acontecido. O Porto do Special One estava nas quartas de final da Champions. E nas quartas então eles encontram o Lyon de Juninho Pernambucano. O primeiro embate é na Casa dos Dragões e logo sai na frente com um gol de Deco. E aos 71 ampliam com Ricardo Carvalho. Placar protocolar, vantagem de 2-0 para a França. E cravando a classificação na volta, Maniche marca logo no começo, praticamente colocando o Porto na semifinal. Porém o Lyon vai buscar o empate com um gol do Lyundula. Só que a faca do Porto já estava fincada no Mônaco. E eles terminam de girar com um doblete de Maniche. O Lyon até busca um empate, mas de nada serviu. O que nem um portista mais fanático acreditaria aconteceu. O Porto estava entre os 4 melhores times da Europa. E nas semifinais então, eles encontram o time do Deportivo La Coruña. Cara, ouvir o Deportivo La Coruña nas semis hoje é ridículo. O Deportivo La Coruña é fraco hoje. Só que naquela época eram outros 500. Porque eles tinham feito uma das maiores viradas da história da Champions do futebol contra o time do Milan. O mesmo Milan que venceu do Porto na Supercopa da UEFA. Haviam tomado de 4-1 na ida e depois fizeram um 4-0 na volta. Um feito sensacional contra o Milan de Carlo Ancelotti, que tem vídeo no canal. O primeiro jogo era na terra dos portugueses e acabou no 0-0. E na volta para a Espanha, o La Coruña era favorito porque jogava em casa. Porém, Mourinho, em um dos muitos nó táticos que ele deu na sua carreira, ele anula os atacantes do La Coruña para a volta. Permanecia 0-0, o jogo estava pegado, o La Coruña não conseguia atacar e o Porto tinha uma defesa muito boa. E no ataque do Porto, Deco sofre falta dentro da área. Pênalti para o Porto, Delay converte e classifica o Porto para a final do maior torneio de clubes do mundo. O ano de 2004 foi sem dúvidas peculiar, foi estranho, foi para os que gostam de zebras, foi sensacional. Pode até ter um vídeo aqui futuramente no canal, mas isso é papo para outra hora. E teve várias surpresas, e na final da Champions não foi diferente. Porto e Mônaco, só que o Mônaco não era forca se serasse, porque eliminou o Real dos Galácticos, que bateu o Porto na primeira fase, e também bateu a equipe do Chelsea para chegar naquela final. A final foi pegada e no fim do primeiro tempo, num bate-rebate, Carlos Alberto abriu o placar e encaminhou o título portista. Aos 71, Deco ampliou 2-0 no placar e 2 títulos de Champions para o Porto. O Porto estava se sagrando campeão. E 4 minutos depois, o Porto ampliou 3-0, virou goleada com gol de Alenichev. O Porto então conquistou a Champions, entrando nessa competição como um time qualquer e saindo como um time lendário. But this is the moment. The ring is now a joint celebration. He's brought to get Cup Europe again as winners. Mas a tríplice coroa de verdade dessa vez não veio, porque o Porto venceu apenas a Champions e a Liga Nacional, apenas, né? Só que indiscutivelmente a história foi feita. Para a temporada posterior, o Mourinho não recusou a oferta de treinar o Chelsea. Levou junto com ele o zagueiro Ricardo Carvalho. E o Deco também rumou a Catalunha para jogar no Barcelona. Mas para repor o elenco, o Porto foi atrás de Diego Quaresma e Luiz Fabiano. E sem Mourinho, quem assume o time é o Víctor Fernandes. E de comando novo venceram a Supercopa de Portugal e na Supercopa da UEFA perderam novamente, dessa vez por Valência por 2-1.
Só que a diferença pro ano anterior é que dessa vez o Porto chegava como campeão da Champions. Sem dúvida, essa Supercopa da UEFA ficou faltando no armário dessa geração portista. Para fechar essa história então com chave de ouro, o Porto foi disputar um último Mundial que não foi organizado pela FIFA. O último em que o campeão da Libertadores enfrentava o campeão da Champions diretamente. E lá eles enfrentavam um outro time de 2004, outra zebra de 2004, o Once Caldas, que venceu a Libertadores. O jogo foi aquele típico jogo equilibrado. O Porto atacava, o Once Caldas defendia. Só deu Porto. Teve, se não me engano, 4 bolas na trave. O Porto atacou demais, só que não conseguiu abrir o placar, não conseguiu fazer um gol naquela defesa do Once Caldas. Os 90 minutos acabaram e o Saint-Vich também. O jogo foi para os pênaltis. Numa bola, o Porto quase perde o jogo. Só que o jogador do Once Caldas acabou perdendo o pênalti. O Porto virou a situação e acabou se sagrando campeão mundial. Assim o Porto, depois de dominar Portugal, depois de conquistar a Europa, fechava a história conquistando o mundo. E depois desse título, o Porto acabou voltando à normalidade, assim, porque só disputava torneios nacionais, como Liga Portuguesa e Copa Portuguesa. E nunca conseguiu mais ter um destaque tão grande entre os europeus. Cara, se você assistiu até aqui, eu só tenho gratidão pra te dar, porque, cara, muito obrigado. Deu um trabalho, dá muito trabalho editar, gravar, escrever roteiro, fazer tudo sozinho. É um trabalho imenso. Então, se você puder deixar o like, comentar ideias, comentar jeitos de melhorar o canal aqui, se inscrever, compartilhar, cara, eu seria grato eternamente sim por ti, tá ligado? Siga o Minefute no Instagram também. E até outro dia, se Deus quiser. Falou!